Boa noite, irmãos. Hoje é dia 4 de outubro de 2022, uma terça-feira. Nós estamos aqui na Escola do Alicerce Bíblico. Somos uma igreja evangélica que temos um canal no YouTube, se você quiser ouvir e ver os nossos vídeos. Canal do YouTube é Igreja de Interlagos. Você vai lá nos vídeos, veja, anote, tem muito vídeo interessante. Temos também o nosso site, www.igrejadeInterlagos.com.br, onde também você vai encontrar os horários dos nossos cultos e os estudos e vídeos de cultos. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar e-mail no faleconosco@igrejadeInterlagos.com.br. O pastor Hélio Piovisan Filho, ele vai apresentar esse culto da base do alicerce bíblico, desculpa, não é o culto da doutrina, é a escola do alicerce bíblico. O pastor Hélio vai apresentar, e hoje o tema é sacrifício e expiação. Então, hoje nós estamos mudando de tema, fiquem atentos, anotem, estudem, porque esse tema é um tema muito profundo. Então, eu queria fazer uma oração para iniciar o culto. Esteja atento, que Deus possa iluminar os seus olhos e o seu coração, para que essa palavra possa fazer eco dentro de você, no seu coração. Amém, irmãos? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti, Senhor. Conforme, Senhor, a Tua palavra nos ensina, Senhor. Nós queremos aprender, não conforme homem, não conforme anjo, mas conforme a Tua palavra, Senhor. Queremos aprender de Ti, Senhor, aprender sobre o Seu sacrifício e a expiação do pecado, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por esse momento. Abençoe todos os irmãos, Senhor, que estiverem ouvindo esta palavra, Pai. Nos alimente com o Teu pão, Senhor. Nos alimente com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém, pastor. Muito bem. Glória a Jesus. Estamos aqui, então. Só um segundinho para eu terminar de me ajustar aqui. E pronto. Glória a Deus. Ok. Então, nós vamos hoje mudar de tema, né? E nós vamos começar a falar sobre sacrifício e expiação. Esse assunto é um assunto básico, muito básico, para nós podermos argumentar, né? Argumentar a respeito do cristianismo, né? Nós sabemos, né, que Jesus veio, morreu por nós para que nós tivéssemos vida eterna. Foi isso que, primeiramente, chega aos nossos ouvidos quando a gente tem um primeiro contato com o cristianismo, é que Jesus morreu por nós, né, para que nós tivéssemos vida eterna. Então, é uma frase um tanto quanto subjetiva, né? Porque vamos pensar numa pessoa aí qualquer e fala assim, mas por que Jesus morreu por mim para me dar a vida eterna? Né? Não entendi por que isso acontece. Por que ele teve que fazer isso? Então, fica aí a pergunta, né? E eu sempre falo, né, para vocês, aqui nessa escola, que a gente precisa fazer perguntas incômodas para a gente mesmo. Se eu não souber responder as perguntas básicas, como que eu posso falar com certeza, com propriedade a respeito do cristianismo? Se você vai pregar o evangelho
para alguém, ou se mesmo você tem dúvidas a respeito da obra de Cristo, é necessário responder perguntas básicas, né? E tem uma coisa que eu sempre falo aqui, vocês já me ouviram falar dezenas de vezes, e eu vou repetir aqui para aqueles que estão assistindo esse estudo pela primeira vez, né? Nunca se esqueça que a obra do anticristo, ela virá para enganar, né? E eu sempre falo isso. O engano só ocorre para quem desconhece aquilo que está sendo enganado. Ora, se o anticristo virá para enganar, ora, o que eu tenho que pensar? Eu preciso conhecer as coisas de Cristo para não ser enganado pelo anticristo. Eu acho essa uma argumentação importante para quem está começando no evangelho, né? Eu consigo saber exatamente o que é o cristianismo e as bases do cristianismo para que o anticristo não me engane, né? Então nós precisamos tomar esse cuidado. E eu convoco, né, a você, meu irmão querido, convoco você a estudar as coisas de Cristo para que o dia do anticristo não venha para te enganar. Tá bom? Basicamente é isso que a gente tem que pensar. Sempre dou o exemplo do automóvel, né? Por exemplo, se eu não sei nada a respeito de automóvel, vou lá numa loja, compro um automóvel, não conheço nada, o cara me vende um automóvel todo encrencado, bonito por fora, mas por dentro todo ruim, eu vou ser enganado, porque eu não conheço automóvel. Mas se, por exemplo, eu sei um pouquinho de automóvel, ou levo alguém que conhece um automóvel, fulano, dá uma olhadinha e vê se esse carro não é um cabrito, né? Aí a gente, né, olha, esse carro não tá legal. Eu lembro uma vez que eu fui comprar um carro para mim, e aí eu gostei do carro, era um Gol na época, um Golzinho bonitinho, todo. Aí chamei a moça do seguro para fazer o seguro do carro. Ela falou assim, olha, nós não permitiremos, não faremos o seguro caso você compre esse carro. Aí eu entendi o recado, né? O carro estava todo encrencado. Então é assim que funciona. Eu preciso conhecer bem o cristianismo, preciso entender bem o cristianismo. Então, quando a gente fala assim, olha, Jesus veio para dar vida eterna para você. Essa é a promessa de Cristo. Cristo nos promete a vida eterna. Tem um determinado momento lá em João, capítulo 14, 15, lá, ele fala assim, eu sou o pão da vida. Né? Tem um outro momento, ele fala, mas por que pão? Né? Nós já estudamos a respeito da Santa Ceia, né? Jesus é o pão. Aqui, aí tem um outro versículo que ele fala assim, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Peraí, mas como é que se responde a essa pergunta? Então são bases bíblicas importantíssimas que nós cristãos temos que ter, temos que conhecer o mínimo necessário. Você percebe? Então quando se fala de expiação e sacrifício, a gente sabe que Jesus se sacrificou por nós. E a obra de Cristo foi expiatória. Atrás destas duas palavras, meu querido irmão, tem muita informação que você precisa conhecer. Vou repetir. A obra de Cristo, ela foi expiatória. E Jesus Cristo se sacrificou por mim. Nessas duas frases que eu acabei de falar, tem muita informação que você precisa conhecer para que você possa se apropriar do cristianismo com bastante força. Tá bom? Jesus morreu e ressuscitou. Outra frase encrencada. Peraí, mas por que ele morreu e ressuscitou? Como é que pode alguém ressuscitar? Quais são as bases bíblicas para que haja ressurreição? Você conseguiria responder essa pergunta? Se você não consegue responder, é melhor você pegar um caderno, uma caneta, um lápis e começa a anotar e vai estudar esse assunto. Você, meu irmãozinho, que precisa estudar esse assunto. Não tem jeito. Tá bom?
Então, vamos aqui dar um prólogo. Provavelmente, esse primeiro estudo que eu vou fazer, provavelmente ficará em 2 partes. Eu não vou conseguir falar em 1 hora tudo o que eu tenho para falar para vocês. Então, pega um caderno, meu irmãozinho, pega mesmo uma caneta e manda abraço. Se você quiser, ainda posso enviar isso aqui para você, ó. Essas são as minhas anotações aqui, entendeu? Mas muita coisa eu vou falar que não está aqui nesse papel, tá bom? Então, presta bem atenção no que eu vou falar para você. A obra de Jesus, ela é expiatória. E a obra de Cristo, e Jesus Cristo, fez um sacrifício para me salvar. E eu quero que você entenda bem aonde é que estão os significados dessas coisas. A palavra expiar, mas expiar com X, não é expiar com S. Já falei, né? A palavra expiar com X significa pagar, ou também remir, ou então sofrer as consequências de. Peguei aqui no dicionáriozinho do YouTube, do Google. Tá lá, expiar é pagar. Então Jesus expiou, ele pagou alguma coisa. Tá bom? Mas vai ser legal, porque eu tenho certeza que você vai entender. Isso é muito bom. Pega aí a sua canetinha, seu lápis, o seu caderno e começa. Significado de expiação é pagar ou remir. Expiar significa assumir a culpa também. Tá? Então, nós vamos tentar entender o que é o sacrifício de Cristo. Por que Jesus teve que se sacrificar? E essa história é longa. Mãe, fecha ali para mim, por favor. E essa história é longa e ela é muito legal, muito interessante. Então, vamos a algumas bases. Presta bem atenção. A nossa vida espiritual, ou a nossa condição, vou dizer assim, a nossa condição espiritual, ela está dividida em 2 partes. Velho Testamento e Novo Testamento. Sendo que Jesus é o marco entre essas 2 divisões. Então, de Adão até Jesus Cristo, nós tratamos de Velho Testamento. De Jesus Cristo até hoje, nós tratamos de Novo Testamento. Lá, de Adão até Jesus, a gente chama de Velho Testamento porque a palavra testamento significa concerto, pacto. Tá? Então, aconteceu um pacto entre Deus e o homem lá no Velho Testamento. E acontece outro pacto entre Deus e o homem no Novo Testamento, com uma diferença. No Novo Testamento, o Deus que nós fazemos um pacto se chama Pai. Nós chamamos de Pai. É o Pai de Jesus Cristo. E o Deus do Velho Testamento, nós chamamos de Jeová, que não é o Pai de Jesus Cristo. Mas, pastor, como é que você pode fazer uma afirmação dessa? Eu faço uma afirmação por causa das mesmas obras. As obras de Jeová do Velho Testamento são iguais às obras do Pai do Novo Testamento? Não. Em hipótese alguma. Basta você fazer uma comparação. Não existe. A gente costuma estudar esse assunto às quintas-feiras na escola da doutrina bíblica, tá? Aí você pega lá, aí no YouTube mesmo, você vai encontrar um monte de explicações da irmã Eliette, ou mesmo minha, a respeito dessa questão. O Velho Testamento tem um Deus chamado Jeová. E no Novo Testamento tem um Deus agora chamado Pai, que é o Pai de Jesus Cristo. E esse versículo que está lá em João, né, quando Filipe fala assim, lá em João 14, Filipe fala assim, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus responde e fala assim, Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim, ao menos pelas mesmas obras. Então veja só,
Quando Jesus fala isso para Filipe, ele está falando assim, ao menos pelas mesmas obras, significa que Jesus faz as mesmas obras que o Pai. Então, Jesus é o sujeito que cura, é o sujeito que expulsa demônio, é o sujeito que faz o coxo andar, é o sujeito que faz um monte de... anda sobre as águas, ele derrama paz e amor. Tem uma mulher que chega lá, no meio da multidão, e ela pensava consigo mesma assim, se eu ao menos tocar a orla das suas vestes, serei curada. E ela fez isso, ela foi lá e fez assim, ó. Aí Jesus falou assim, para. Alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. E aí Jesus conversa com ela e fala assim, nunca vi tanta fé. Essa é a obra de Cristo. Se aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, tivesse feito isso, na época da lei de Moisés, ela seria apedrejada, porque mulher nenhuma com fluxo de sangue podia tocar qualquer um, porque era imundícia. E Jesus não considerou aquilo imundícia. Ele considerou aquilo um grito de pedido de ajuda. Um clamor de pedido de ajuda. Aquela mulher sabia que o Deus do Velho Testamento não poderia ajudá-la. Porque o que ela tinha de doença era algo abominável. Depois vocês procurem lá, né? Vai ler na Bíblia aí, procura aí na sua Bíblia, você vai encontrar, leia o texto, você vai ver como é que é interessante. Vai ver, tá? Então, como eu estava dizendo, Velho e Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, para quem não sabe, tem a história de toda a humanidade. Mas toma um certo cuidado, quando a gente faz uma afirmação dessa, a gente está falando da humanidade, mas no sentido de que é uma humanidade que teve contato com Deus, com Jeová. Então ele conta toda a história deste fato espiritual. O homem queria ter contato com Deus e Deus queria ter contato com o homem. E aí, esse Deus do Velho Testamento faz esse contato com o homem. Então, esse é o fato. Essa é a história. É a razão da existência do Velho Testamento. Tá bom? Nunca se esqueça, gente, pelo amor de Deus, hein? Olha, eu falo isso, já falei isso diversas vezes aqui, e você precisa saber que a Bíblia, ela trata das questões espirituais do homem. Nunca se esqueça disso. O objetivo da Bíblia é tratar as questões espirituais. Espirituais, Deus e homem, é a conexão entre Deus e homem da maneira espiritual. Então, quando a gente vai ler lá em Gênesis, a criação do homem, a gente tem que lembrar que aquela criação não necessariamente retrata exatamente a criação física do homem. Entendeu? Eu disse não necessariamente, porque, como a gente sabe, a Bíblia trata das questões espirituais do homem. Ora, então, quando a gente lê Gênesis 1, Gênesis 2, que fala da criação do homem, então ali ele está falando da criação no sentido de que Deus e o homem começam a se relacionar. Entendeu? Mas não é necessariamente, cuidado com essa frase, hein? Necessariamente a criação física, tá bom? Eu, Hélio, pessoalmente acredito que lá em Gênesis 1 acontece uma criação, e em Gênesis 2, outra criação. A teologia tradicional, não. Ela crê que em Gênesis 1, 26,
fala da criação. E Gênesis 2:7 fala detalhadamente sobre aquela criação de Gênesis 1:27, 1:26. Entendeu? Não penso assim. Não vou distorcer a Bíblia para que seja desse jeito. A Bíblia não fala que é, mas ela também não fala que não é. Então, a Bíblia me dá o respaldo de eu acreditar como eu quiser, quando a Bíblia não fala. Então, eu acredito que são duas coisas separadas. Tá certo? Então, vamos lá. Lá em Gênesis 2, verso 7, eu vou abrir aqui para você ver. Lembra que eu te falei que eu não vou conseguir esse estudo, vou fazer em duas partes, porque eu tenho muita coisa para falar e eu tenho certeza que você vai gostar. E eu gostaria muito que você pegasse um caderno e um lápis e começasse a anotar, tá bom? Então vamos lá, em Gênesis 2, capítulo 2, aqui no verso 7. Ele fala assim: e formou Jeová Deus, quando a palavra Senhor está aqui, ó, você está vendo a palavra Senhor? Todas as letras estão maiúsculas. É porque esta palavra, ela foi traduzida de uma outra palavra que não se tem tradução para o português. Tá bom? E essa palavra aqui é Jeová, ó, o tetragrama. Ok? Então, ó, formou o Senhor. Ó, eu vou mostrar, vou ser um pouco mais criterioso com você. Eu não sei se você vai ver, mas eu vou tentar te mostrar. Eu tenho aqui o original em hebraico, tá certo? Não sei se você está vendo aí, né? Mas existe um dicionário chamado Strongs. Você está vendo essas letrinhas aqui, ó, H33, 35? Isso aqui é uma referência a um dicionário chamado Strongs. E esse Strongs aqui é um dicionário que todo mundo usa para falar a respeito das palavras em hebraico. Então, ó, essa daí, ó, Senhor H3068, talvez você não esteja enxergando um quadradinho que aparece aqui para mim, que é o tetragrama, que significa Yehoval, que nós usamos como Jeová ou Iavé, tanto faz. Então, toda vez que no Velho Testamento estiver escrita a palavra Senhor em letras maiúsculas, nós estamos falando da palavra Jeová. A palavra Deus, olha aqui, é El ou Elohim. Tá bom? Essa palavra Elohim, essa palavra Elohim, esse E-M do final, Elohim, significa plural. Tá? É plural. Então ele está dizendo aqui, Jeová, deuses. Porque Elohim é plural. Ok? Bom, vamos voltar aqui. Depois você pode procurar aí, sei lá, em alguma outra Bíblia, ou mesmo se você quiser essa Bíblia aqui que eu tenho, essa Bíblia eletrônica, ela é muito boa, você pode me pedir, eu mando para você, a gente ajuda até a instalar. Então vamos lá, vou ler do jeito que tá bom? Então ele está falando assim, e formou Jeová Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então tá aí a criação. Para quem não sabe, essa é a criação. Aí depois ele vai contando, você lê em casa, depois disso daqui, ele começa a falar que plantou um jardim no Éden e tal, e fez sair um rio de lá, outro rio de cá, outro rio de lá, e assim foi, né? E aí, num determinado momento, Jeová Deus fala assim, e ordenou Jeová Deuses ao homem, dizendo, toda árvore do jardim, esse jardim que a gente chama jardim do Éden, né? Comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está aqui, ó. Esse certamente morrerás é que eu quero me deter um minutinho aqui.
Ora, se Jeová Deuses fala que certamente morrerá, é porque se ele não comer, ele viveria para sempre. Percebe? Se Adão não tivesse comido aquela fruta do meio do jardim, Adão estaria vivo até hoje. Eu não sei se você entende aqui uma coisa muito importante, vou voltar lá no texto para te mostrar uma coisa. É o seguinte, peraí, que eu fiz besteira. Só um segundinho. Quando você lê aqui, ó, o dia em que dela comeres, certamente morrerás, até este momento aqui, a morte não existia. Percebe? Ah, mas, pastor, sei lá, quanto tempo passou daqui do Gênesis 2:7 até o Gênesis 2:17? Não sei quanto tempo. Pode ter sido 10 minutos, pode ter sido 10 horas, pode ter sido 10 meses, pode ter sido 10 anos, 10 mil anos, 10 milhões de anos, não importa a quantidade de tempo que passou. Lembre-se que eu não estou preocupado com a questão física, mas eu estou preocupado com o relacionamento entre homem e Deus, que é a vida espiritual humana. Então, o tempo que passou daqui do Gênesis 2:7 até chegar no Gênesis 2:17, não me importa. O que importa é o que o texto está me dizendo. E o texto está me dizendo o seguinte, que se o homem comer da árvore, ele vai morrer. Significa que se ele não comer da árvore, ele não morrerá. Ou seja, a morte, ela só vai existir no caso de desobediência. Percebeu aí? Jeová Deus está falando assim, Adão, se você me desobedecer, eu te mato. Entendeu? É simples assim. Talvez você nunca tenha lido a Bíblia desse jeito que eu estou falando aqui para você. Porém, o que eu estou te dizendo é, Jeová está dando um recado para Adão. Adão, se você comer dessa árvore, eu mato você. Então, por favor, não coma. Significa que Deus, ou melhor, que Jeová criou a morte para a desobediência. Este é o princípio básico do relacionamento do homem com Deus no Velho Testamento. Esse é o princípio básico, é o começo de tudo. É o começo de todas as coisas, está aí nesse versículo. Não sei se você parou para pensar. Deus criou o homem, se relacionou com o homem e deu uma bronca nele ainda. Ó, se você comer desse trem aqui, eu te mato. Cuidado. Entendeu? Lógico que aqui eu estou fazendo uma interpretação pessoal. Estou fazendo aqui uma interpretação pessoal só para dramatizar um pouquinho você, né? Mas o que eu quero que você entenda é que o princípio, o fundamento é esse. Ou seja, a morte foi criada para quem desobedece. Percebe? Ora, se eu não desobedecer, não vou morrer. É simples assim. Percebe? E eu já preguei aqui nas pregações minhas, eu só vou dar um spoilerzinho para você, mas nós vamos estudar isso. Veja que aqui eu não tô fazendo uma pregação de domingo e tal, não é isso que eu quero. Eu quero que você entenda para que você se enriqueça de argumentação. Que você entenda profundamente o porquê que você crê em Jesus. Vou dar um spoilerzinho aqui. Nós sabemos que Jesus não desobedeceu. Percebe? A Bíblia, depois a gente lê, depois a gente vai atrás desses versículos aí. Não quero fazer isso agora. Mas a Bíblia diz lá no Novo Testamento que Jesus, em tudo, ele foi tentado, mas em nada ele pecou, em nada ele desobedeceu. É isso que a Bíblia fala no Novo Testamento, lá nas cartas de Paulo, ou Pedro, não me lembro agora. Mas a Bíblia fala que Jesus
foi tentado em todas as áreas da vida humana, mas em nenhuma ele desobedeceu, nenhuma ele caiu. Ora, por que Jesus foi para a cruz? Se Jesus foi para a cruz sem ter desobedecido, quando ele morreu, ele não podia ter morrido. É simples assim. Por isso que ele ressuscita. Como é que ele vai chegar lá no inferno ou na morte, sendo que ele não pecou para chegar lá? Então a morte não pôde detê-lo, não pôde segurá-lo, ele teve que ressuscitar. Percebe? Ele foi um sujeito, vamos dizer, uma persona não grata no inferno. uma persona indesejada no inferno. Jesus não podia morrer, mas ele morreu. Ora, se ele não podia morrer e morreu, então o que resta? Ressuscitar. Volta à vida. Você aqui não fica, Jesus. Você não pode ficar aqui. Você não tem desobediência, como é que você vai entrar aqui? Cai fora. Aí Jesus ressuscita. Só um spoilerzinho para você entender o porquê que você crê em Jesus. Eu creio em Jesus porque ele morreu por mim. Depois a gente vai falar o que significa esse por mim. Mas é importante você entender que a existência da morte, ela existe para quem desobedece. Está aí que eu acabei de mostrar para você em Gênesis capítulo 2, verso 17. A morte, ela foi criada para Adão, caso ele desobedecesse. E se ele não tivesse desobedecido, então ele estaria vivo até hoje. Agora, se estaríamos aqui ou não é outra história, não quero nem saber. Mas Adão estaria vivo, eu garanto para você. Percebe? Talvez você não saiba, mas eu sou da área de exatas. Eu sou físico, eu dou aula de matemática e física. Então, para mim, essas nuances da linguagem, elas são muito lógicas. Isso desta maneira, uma maneira talvez muito matemática. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu estou só te dizendo, né, a maneira como eu penso. Né? Então, Jesus morreu e ressuscitou. Agora você já sabe por que ele ressuscitou, porque ele não podia ter morrido. Só morre quem desobedece. Jesus não desobedeceu, então não podia ter morrido. Depois eu dou as bases para você dizer o que é a desobediência, obediência e tal. Depois a gente fala sobre isso. Mas essa é a razão de Jesus ter ressuscitado. Se alguém perguntar para você por que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou porque a morte foi criada para a desobediência. Jesus não desobedeceu e morreu, portanto, ele teve que ressuscitar. É esse o argumento que você tem que ter. Esse é o princípio básico. Tem nuances aí nessa história. Tem coisas aí que a gente precisa discutir, estudar bastante, mas o básico do negócio é esse. Jesus morreu e ressuscitou. Mas por que ele ressuscitou? Porque a morte foi criada para quem desobedecesse. Jesus não desobedeceu, porém morreu. Ele morreu sem desobedecer. Então a morte não pôde ficar com ele, devolveu. É isso que aconteceu com Jesus. Tá certo? Mas vamos continuar. Eu ressaltei bem nesses 30 minutos que eu estou aqui falando para você a respeito dessa questão da obediência, na obediência da lei, né? Não vai dar tempo de eu falar hoje, mas a semana que vem a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Mas uma questão importante que você tem que saber é o seguinte: apesar de Adão ter desobedecido, ele morreu. Ele morreu e gerou descendência. Adão teve filhos. Aqui eu não vou discutir se Adão... se os filhos de Adão cometeram incesto para a reprodução. Não vou discutir esse assunto aqui agora, porque não é importante. Vamos só aos fatos para a gente poder chegar no assunto que nós estamos estudando. Adão deu descendência. Adão produziu descendência. A descendência de Adão queria ter contato com Deus. Por exemplo, um dos descendentes de Adão foi Noé. E Noé era um homem íntegro. E ele queria ter contato com Deus.
Noé sabia que existia um Deus, que nesse caso era Jeová, e ele queria ter contato com Deus. E aí Deus vai lá e se apresenta para a descendência de Adão. Em diversos momentos ele se apresenta. Ele se apresenta para Noé, ele se apresenta para várias pessoas. Abraão, Isaac, Jacó, e vai. Né? Se apresenta. Esse Deus do Velho Testamento se apresenta e começa a ter contato, convivência, até que chega um determinado momento, não vou contar toda a história aqui, mas chega um determinado momento que o povo de Israel sai do Egito e vai para o deserto. E lá no deserto, esse povo começa a desobedecer. Aí Moisés sobe no monte para receber as tábuas da lei. Todo mundo já conhece isso. Essas tábuas da lei, elas impõem um novo pacto entre Deus e os homens. Essa lei que foi dada para Moisés, nós vamos, em alguns momentos, chamar de lei mosaica, tá? Então, por favor, não se estranhe. Quando eu falar da lei mosaica, eu estou falando da lei de Moisés, aquilo que está lá em Levítico, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá certo? A culminância dessa lei no Êxodo 20, que ele dá os 10 mandamentos. Êxodo não. Não me lembro se é Êxodo 20, não é Êxodo 20. Só um minutinho que eu me perdi aqui agora. Vamos lá. Êxodo 20. Não é Êxodo 20. É Êxodo 20 mesmo. Tá aqui, ó, Êxodo 20, ele fala. Então falou Deus aqui é Elohim. Então falou Elohim todas estas palavras, dizendo: eu sou Jeová teu Deus, e te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. E assim vai. Né? Aí ele fala, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Está aqui os 10 mandamentos nesse Êxodo 20 aqui. Tá? Então, essa é a culminância da lei de Moisés. Mas, essa lei mosaica, ela tem uma implicação muito séria. É uma implicação terrível, terrível. Levítico, né? Levítico. Depois a gente pode até falar sobre os significados de cada livro, né? Levítico é o livro que trata das leis. E o ápice dessa lei que é dada está lá em Levíticos 26, que é o que eu quero trazer aqui para vocês. Em Levítico 26, ele fala assim: mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os seus mandamentos para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto. Ponto. Para aí. Esse cara que está falando isso é aqui, ó. Eu sou Jeová, vosso Deus, e vos tirei da terra do Egito para não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz assentar eretos. Então está aqui. Então veja, existe uma consequência. Antes, né? Aqui ele fala de mandamentos, ele fala de estatutos e ele fala de juízos. Tá vendo aqui, ó? Juízos. Mandamentos e estatutos. É isso que você precisa saber. Dentro da lei mosaica, existem mandamentos e estatutos.
Os mandamentos são 10. E os estatutos, 603. Perfazendo um total de 613. Então, entre mandamentos e estatutos, existem 613. E aí ele fala assim, olha, se não cumprirdes estes meus mandamentos, tá aqui, ó, se não cumprirdes estes mandamentos, se rejeitastes os meus estatutos, então eu também vos farei isto. O quê? Então, para quem rejeita mandamentos e estatutos, porei sobre vós terror, tísica e febre ardente que te consumam os olhos e atormentem a alma, e sereis em vão a vossa semente, pois vossos inimigos a comerão, e porei a minha face contra ti. A minha face contra Deus se revelando contra o homem, e sereis feridos diante dos vossos inimigos, e os que vos odeiam, e vós se assenhorarão, e vós se assenhorarão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos. Lembra aquela história? Deus castiga? Está aqui, ó. 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus cheios de ódio. Você está vendo como esses versículos estão cheios de ódio? Dá para você sentir o gosto do ódio vertendo nesses... Porque quebrarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais conforme os vossos pecados, porque enviarei entre vós as feras dos campos, aos quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado e vos diminuirão e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andares contrariamente comigo, eu também andarei contrariamente convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais, ó, já tem, sei lá quantas vezes, por causa dos vossos... Porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades, então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues à mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o pão num só forno, e devolver-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis mas não vos fartareis. E com isto, se não me ouvirdes, ainda andardes contrariamente comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor. E vos castigarei 7 vezes mais por causa, aqui já dá 7 elevado à terceira, né? Por causa dos vossos, porque comereis a carne dos vossos filhos e a carne de vossas filhas, e destruirei os vossos altos e desfarei... Nossa, irmãos, vamos parar por aqui. Você percebe quanto ódio? Imagina Jesus Cristo falando isso para nós. É possível isso? Deixa eu interromper. Eu não tinha colocado, mas tudo bem. Você percebe quanto ódio existe aí? Muito ódio. Então, para dar um panorama para você, é o seguinte, o que acontece? Apesar de que o homem é desobediente, pecado aí nesse sentido significa desobediência, ainda Jeová vai instituir um jeitinho do homem ainda manter contato com ele, né? Então aí entra o sacrifício e a expiação.
Tá certo? Em Gênesis 11, 1 a 9, vamos voltar lá? Gênesis 11. Cadê? Gênesis 11. Então, ele falando dos descendentes de Noé, né? Foram dispersos, levando consigo o verdadeiro conhecimento de Deus. Então, depois você lê esse texto aqui, tá bom? De 1 a 9, né? O que acontece com Noé. Aí ocorre uma deturpação desse relacionamento com Deus. Aí Jeová tem um plano para que Abraão se tornasse o pai de uma nação que restauraria o relacionamento com Deus. Ou seja, se você for ver todos esses passos do Velho Testamento, o homem é desobediente, mas Jeová quer manter um relacionamento com ele. Percebe? Então, esse é vamos dizer assim, o foco principal desta situação ali do Velho Testamento. Então, Jeová estabelece para Noé uma maneira de que o homem possa se relacionar com Deus. Aí, Jeová instaura uma maneira que ele chama isso de sacrifício e expiação. Então, Jeová dá algumas orientações para para Moisés, né? E, nesse ponto, Moisés instrui o povo, estabelece o povo levítico como sacerdócio, instrui esse levítico, o povo levítico, para que eles façam as coisas em prol da expiação dos pecados, do pagamento dos pecados do povo judeu. Então, eu vou ler aqui algumas coisinhas que eu escrevi para vocês. Jeová separa Israel no Monte Sinai para que esta nação santa introduza uma lei que os colocaria no caminho de um relacionamento com Jeová. Essas leis estavam no sacrifício, leia Levítico de 1 a 7, que ensinavam às nações a maneira correta de se aproximar com Deus. Nesse caso aqui, Jeová. Então, ali em Levítico de 1 a 7, você vai aprender os sacrifícios. Esses sacrifícios pretendiam levar o povo à adoração e rendição. Porque Jeová é um Deus ciumento e um Deus raivoso, iracundo, cheio de ira. Jeová não permite a desobediência. A desobediência é, para Jeová, um veneno, uma dor gigantesca. E ele se vinga daqueles a quem desobedece. Então, esses sacrifícios pretendiam levar o povo à adoração e rendição, só que por meios terríveis de ameaça de pestes e mortes, assim como eu acabei de ler para vocês, em Levítico 26 ou 28. Está aí. Então, se o cidadão cometesse algum pecado, se ele cometesse algum erro, se ele fizesse alguma besteira, ele teria esse relacionamento com Deus abalado. E uma vez esse relacionamento abalado, ele corre risco de morte. Olha que situação complicada. Ou você faz o que eu mando, se você não fizer, você morre. Toda alma que pecar, morrerá. Esta morrerá. É esse o... Aí ele institui os sacrifícios para expiação, para pagamento, para remissão. Então, estes sacrifícios deveriam trazer a expiação dos pecados do povo.
Então, olha só, vamos lá, vamos só fazer uma recapitulação do que eu quero que você grave, porque já está acabando o tempo aqui, e eu vou parar daqui a pouquinho. Então, só recapitulando, veja, o homem desobedece, e por causa da desobediência, ele morre. É onde está lá em Gênesis 2,17. Então, a morte foi criada por causa da desobediência. Ótimo, esse princípio prevalece. Ele prevalece. E quando chega em Moisés, quando chega lá em Moisés, Jeová dá uma lei, dá um estatuto, uma série de estatutos e mandamentos, e diz assim, olha, vocês querem se relacionar comigo? Tá bom, então vocês têm que cumprir isso aqui. Se vocês não cumprirem isso aqui, eu mato vocês, cheio de ira e de furor, que é o que nós lemos lá em Levítico. Levítico 28, né? Ou 26, peraí. Deixa eu só ter certeza. Não vou falar besteira. 26. Em Levítico 26. Ok? Ou seja, o sujeito fica com medo. Então, ele não ama, ele tem medo. Eu vou cumprir, porque senão eu morro. É diferente de Cristo. Como eu amo a Cristo, então não vou desobedecer. Por causa do amor que eu tenho por ele. Eu não quero desapontá-lo. Mas aqui não. No Velho Testamento, ó, se você não cumprir, eu te mato. Esse é o recado que ele está dando. Ok? Aí na semana que vem a gente vai continuar falando sobre isso e vou mostrar para vocês os tipos de expiação e de sacrifício que existe, para depois então a gente entrar nas questões da morte de Cristo, tá bom? Então eu encerro aqui, mas eu espero que você tenha guardado isso. Guardado que a morte, ela existe por causa da desobediência. Esse é o primeiro ponto. Se não tem desobediência, não tem morte. Não deveria, pelo menos. É o caso de Cristo. Jesus morreu sem desobedecer. Ora, eu estou sendo vago aqui. Eu sei que eu estou sendo vago a respeito de Jesus não ter desobedecido. Nós vamos estudar isso mais para frente. Mas, creia em mim, Jesus não desobedeceu. Então, a morte não poderia retê-lo. Tá? Esse é o princípio básico. Tá, ok? E aí, então, Jeová institui alguns sacrifícios para que o homem possa retornar a se relacionar com ele. Ah, tá, você poderia falar assim, então, Jeová está sendo bom aí, né? Não, porque esses sacrifícios são sacrifícios terríveis, né? Eles têm até nomes estranhos, terríveis, né? Como holocausto. Tem que verter sangue. Se não tiver sangue na jogada, esquece, não tem perdão, e assim vai. Então, vamos continuar na próxima terça-feira, e eu vou continuar falando sobre esse assunto aqui, tá bom? Então, meu irmãozinho, espero que você tenha aprendido alguma coisa, que Deus te abençoe, e que você estude bastante, para que o que a gente for falar aqui não fique uma coisa absolutamente estranha para você, tá bom? Fazer uma pequena oração. Fecha os seus olhos. Jesus querido, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, nos ensinado, Senhor, e pedimos a tua bênção, te pedimos, Pai, o teu olhar sobre as nossas vidas, e abençoa aqueles que estão estudando esse assunto, Senhor, que esse assunto possa ficar gravado em suas mentes, e que, Senhor, possam multiplicar esse assunto para ti, Jesus, e que tua obra cresça. Peço que os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, deixa eu só interromper aqui a gravação. Pronto.